tecnicamente, a linha de frente é todo esse lugar. Mas alguns, como Normando Bonvente, até outros, eu não sei exatamente porque eu não consegui falar com todos os parentes. Até por eu estar fazendo, ser uma estreia, estar escrevendo esse livro, teve gente que eu liguei, eu não condeno, eu entendo perfeitamente, eu falava que eu estava fazendo um livro sobre a Segunda Guerra, sobre os pracinhas bragantinos e pedia informação, que eu percebia que a pessoa não entusiasmava. E é natural, quem é você? Então, mas muitas pessoas me deram material, consegui muita coisa com parente dos falecidos. Então teve alguns que eu não sei exatamente qual foi a atuação precisa. Eu sei os batalhões em que estavam, tudo porque o seu Luiz tem uma memória fantástica, ele lembrava geralmente onde eles estavam. Teve o Normando Bonvente, é um que eu conversei e ele ficou era foxhole, que chamavam, que eram as trincheiras, não chegava a ser individual, ficavam 2 ou 3 soldados, eles cavavam um buraco e eles construíam quase uma casinha para eles, assim, eles iam revezando. E eles eram condições muito difíceis. Eles tomavam chuva, eles faziam uma cobertura, tudo, mas tomavam chuva, ficaram no inverno, ficaram meses sem banho, comendo ração fria, às vezes dava para esquentar, às vezes comia aquela comida desidratada. Então, eles tiveram, assim, passaram por dificuldades de linha de frente. Eu aprendi muita coisa no seu livro, por exemplo, aquela questão da Itália, que era dividida entre os partisãs e os fascistas, que já estavam no final, né, da guerra, quando os bragantininos foram lá. Tinha os republicanos também. Depois, toda a questão operacional foi muito importante, né? Da própria... Eu tinha muita coisa que eu ignorava. Eu sabia que os brasileiros tinham ido para a Itália, Antônio Carlos e Zé Neto, mas eu não sabia os detalhes. Eu aprendi muita coisa no teu livro. Eu acho que falta muita publicação sobre isso e sobre essa Revolução de 32, que também não tem muito pouca coisa. Também. A nossa história é mal explorada, né? Aquele episódio dos torpedeamentos dos navios, eu tenho o livro do sim, Roberto interessante. Eu não Sander. sabia que tinha acontecido aquilo. Eu sabia no começo muito pouco do livro, também. eu não sabia que torpedearam as nossas águas, praticamente. Né? Começaram no Atlântico Norte e acabaram aqui. Mas morreu mais gente nesses torpedeamentos do que soldados na guerra. Na guerra foram 1.000 mortos, né? 450, mais ou menos. Muitos feridos, muita gente mutilada, perdeu perna. Do total de 30 mil, era isso? Não, 25 mil, mas 10 mil não chegaram à linha de frente, ficaram na reserva, depósito de pessoal. Efetivamente engajados ali foram 15 mil. Foi uma divisão, praticamente. E nos torpedeamentos morreu muito mais gente, o dobro, praticamente, morreram cerca de 1.000 pessoas. Eu desconhecia. Eu aprendi isso no livro dele. Eu desconhecia isso. Por verdade, eu não sei que você tenha... Aí até mudou aquele meu conceito, né? Do Monte Castelo nós resolvemos tudo. Falei, poxa, mas nas nossas águas já foi... Mas esse ufanismo tem com o General Custer, que uns falam que é o herói, outros que é o maior exterminador de índios. Quer dizer, esse ufanismo não é só no Brasil. Não. A história ela é reinterpretada sempre e tem sempre gente puxando sardinha pra cá e pra lá. E necessita de heróis, também. O Super-Homem, a Mulher Maravilha, eles gostam disso, né? Desse coisa de heróis, né? Mulher Maravilha eu gosto. Gosto muito. Mas esse negócio de herói é complicado. Se a gente for ver aqui Duque de Caxias, o próprio Fernão Dias, tem histórias contraditórias do que a história do Brasil diz, né? Teve um jornalista, o Zé Neto, que foi condenado a 8 anos, o Lourenço de Aféria, porque escreveu uma crônica sobre a estátua do Duque de Caxias. Tem um sargento que caiu no fosso das ariranhas, lembra? Para salvar uma criança no zoológico? Lembro. E as ariranhas mataram o sargento. Aí ele escreveu uma crônica dizendo que o herói era o sargento e não o Duque de Caxias. E aí ele exagerou um pouco, dizendo que o povo urinava Nossa, pegou 8 anos na época dos militares. Essa questão do ufanismo. Mas a minha pergunta é o seguinte, você acha que o pessoal está lendo cada vez menos? Você tem essa impressão também, não? Per capita, né? Eu não sei, Marcos. Às vezes eu tenho. Gostar, tem nichos, né? Você vai, às vezes, a alguns meios que às vezes você se surpreende com gente que você não esperava e que está lendo. Com o meu livro eu percebi isso, porque daí as pessoas vêm comentar comigo, porque você conhece tanta gente e
não entra no assunto de literatura, não fala de literatura com as pessoas que a gente tem contato no dia a dia, então a gente não sabe às vezes, e revela nessas ocasiões. Tem gente que eu não esperava, e que vem, porque eu sei que tem gente também que compra o livro e não lê. Isso acontece muito. Tem gente que gosta de ler resenha em jornal para vender cultura. É só um comentário. Mas tem muita gente que falou para mim que estava lendo que eu não esperava. Mas é muito difícil avaliar se está aumentando ou diminuindo. Você vê, por exemplo, em primeiro lugar, A Cabana. O livro é fraquíssimo, na minha opinião. É uma porcaria. Porcaria. Mas é um livro palatável no sentido de quem está começando a ler comercial. Né? Parece a crônica de seleções Reader's Digest, aquilo lá, né? Fraquíssimo. E é o livro mais vendido. Mas eu acho melhor ler A Cabana do que não ler nada. A propaganda que se foi feita em cima, né? Eu acho que isso de o mais lido, esses best-sellers eu acho que era o Paulo Francis que falava que era subliteratura. Não, mas tem coisa boa também. Tem coisa boa às vezes, mas isso acho que sempre aconteceu, né? Sempre tem, os mais vendidos são livros mais fáceis, assim. Mas você pega um Sidney Sheldon, por exemplo, você pode falar que a história é bobagem e tal, mas o cara sabe escrever. Sim, né? sabe. Então, mas sabia. Aí que tá, a avaliação nesse sentido é muito difícil, porque se a gente for excluir quem lê esse tipo de literatura, daí realmente eu acho que pouquíssima gente lê. Eu conheci um autor até que foi pelo Marcos Vale, o Vianco lá do... André Bianco. Vampiros. Que fez o 7, que foi o romance dele de estreia. Ele fala sobre vampiros no Rio Grande do Sul. Acho que se não souber escrever, fica ridículo. Não é. Mas veja bem, ele fez sobre vampiros, que achava lá uma caixa de prata, numa caravela, num naufrágio, e tinham 7 vampiros, cada um com poder. No Brasil. O Marcos falou para mim, até ali, muito bom. E em conversa com o Bianco, a gente até falou para ele vir no coletivo, ele está lançando outros livros. Já está no 12º. Esse primeiro, que é o 7, ele pagou com o fundo de garantia dele. Ele tinha um fundo de garantia, foi lá e melhor. Pagou. E ele saiu vendendo esse livro. Então, quer dizer, bacana, a literatura tem espaço para todo mundo. E ele tem uma legião agora de fãs. Agora começou essa... Apesar que agora já cansou os vampiros dele também. Aí cabe uma pergunta para o Márcio. Esse é o primeiro. Isso está motivado em você continuar a escrever sobre esse tema ou outros temas? Não. Isso te motivou como escritor? Sobre esse tema acho difícil. Eu acho que não você ficar no mesmo lugar. Eu gosto. Só voltar um pouquinho. Isso, best-seller... Agora, uma ideia que eu não vejo problema nesse tipo de literatura. Eu gostei muito, eu li muito Agatha Christie, Simenon, Maigret, eu adorava. Literatura policial, Ellery Queen. Você conseguiu ler Ulisses? Fala a verdade. Eu tenho e não li até hoje também. É um dos que eu não começou quantas vezes? Esse é 4 vezes. Mas outro dia eu inventariei os livros que eu tenho, porque eu leio menos os que eu tenho em casa do que outros. A gente compra e fala, tá aqui, agora eu vou, daqui a alguns dias eu leio. E fica... Outro dia eu peguei livro que fazia 10 anos que eu tinha comprado, Eu não li o tinha lido Guerra em ainda. Paz, agora eu consegui, mas Ulisses eu não consegui ler. Ulisses eu não comecei, tá na Isso é difícil. tá na estante. Os Sertões, mas eu li os Sertões da primeira parte, é terrível. Chato. Mas o problema não é ler esse tipo, não é ler best-seller, é ler só best-seller, né? É você acho que não ir aprimorando e partindo para outras coisas. Porque no adolescente a gente começa a ler coisa fácil, John le Carré eu adorava também, livro de espionagem. Mas depois você tem que ir lendo outras coisas. E nada impede que você, para se divertir, leia um livro de vampiro, seja do que for, adulto. O problema é se você restringir a isso só, porque daí você perde com coisa muito rica. Tanto é que o Bianco, ele falou que ele não gostaria de ser marcado como escritor de vampiros, agora começou essa nova série com Crepúsculo, enfim, né, que já são os 4 livros, aumentaram, né, as vendas dele, o que é natural, mas ele não quer ser marcado como escritor de vampiros. Aí, né? Acho que para qualquer escritor ficar marcado numa coisa deve ser péssimo. Até ator, né? Acontece isso. Tem ator que nunca mais conseguiu sair do papel. O garotinho do Harry Potter dificilmente vai sair. Aquele da Casa Bahia também, coitado, que fazia na TV Cultura, que lá vai ser reconhecido. Que ela nem isso a mais, né? Quando ele aparecer um dia em alguma coisa, falar, o cara da Casa Bahia. Quer pagar quanto, né? Mas então, e os projetos para novos livros tem na cabeça? Fomenta isso? Isso... Pensando assim, tem muita coisa, mas eu resolvi que eu vou
baixar a poeira, porque primeiro eu preciso ver se eu vendo bem, recuperar o investimento, porque para fazer um livro com até boa qualidade, material, papel bom, ficou caro. Quanto ficou? Desculpe, é só para o pessoal ter uma ideia. Quanto ficou? Ó, Marcos, eu não sou um cara que põe tudo muito na ponta do lápis. A impressão ficou R$ 6.200. Eu fiz cartazes, convites, eu não sei porque muita coisa foi pingada, um anúncio que você põe no jornal aqui, outra coisinha que você faz ali. Eu acredito que pelo menos uns 7,5 ficou. Para cobrir isso eu tenho que vender muito, mas eu tinha... Ele custa 25, minha família me ajudou. Ele custa 25, 30% mas tem da livraria, da banca. Até agora eu vendi 240 mais ou menos, eu acho que teria que bater uns 400 para eu pagar, mais ou menos, 350, 400 para eu pagar o que eu investi, mais ou menos. Mas eu não me preocupei muito com isso, porque eu estava com tanta vontade de fazer, eu me entusiasmei tanto, e eu tive a sorte que isso contagiou amigos, família. Minha família ajudaram também financiando, eu paguei um pouco, minha família ajudou um outro tanto. A Raquel Bartolomei, que fez toda a editoração, fez capa, que ficou super bonito. Maravilhoso. Até eu falava com o Márcio, que lembrava os livros da Companhia das Letras, né? Eles utilizam bem, né, esse tipo de... Qual editora? Não tem editora? Não, foi edição própria. Ficou bonito. Então a Raquel fez esse trabalho que ficaria muito mais caro. Quer dizer, um livro nessa qualidade sairia muito mais caro ainda. Não saiu porque eu tive revisão de graça, editoração de graça, arte de capa, os mapas foi o Fábio Gonçalves, que você conhece também, que é um cartunista de mão cheia, que fez legal. As fotos, o Juliano Gato tratou as fotos. Todo mundo trabalhou de graça, porque todo mundo se entusiasmou. Se eu conseguir chegar perto do que eu investi, eu estou contente. E esse dinheiro eu estou deixando separado. Eu pensei, vou fazer um capital de giro aí, quem sabe... Mas a intenção maior não foi o lucro, né? Não, daí a ideia é fazer um capital de giro para pensar no próximo. Mas antes do ano que vem, não quero... Mas um ditado antigo, né? O homem, para ser realizado, ele precisava plantar uma árvore... Ter um filho e escrever um livro, né? Eu já fiz os 3 também. Não, o livro eu escrevi um capítulo, né? Do direito ambiental. Mas, Márcio, seguindo esse raciocínio de como foi feito um livro, quanto custa, o custo e tal disso, você chegou nessa sua batalha de escrevendo o livro, de tentar buscar uma editora, buscar um apoio, ou isso não chegou a se concretizar e você achou muito difícil? Como que foi esse caminho aí? Não, a primeira ideia era utilizar a lei de incentivo à cultura. Mas, porque a minha irmã que estava me incentivando, escreve, faz alguma coisa, aproveita a lei de incentivo à cultura e tal. Eu cheguei a preparar a documentação, mas daí eu pensei, falei, olha, você está trabalhando na prefeitura. Depois ela saiu, até eu poderia ter feito. Eu falei, se isso for aprovado, eu acho melhor não. Você vai ouvir besteira. O livro é o nepotismo, eu falo. Vou dizer, não ia faltar quem dissesse que eu tive um projeto aprovado porque minha irmã trabalhava na Secretaria de Cultura. Então eu falei, melhor não fazer isso. Numa próxima eu posso tentar, porque eu não tenho nenhum parente, não tem ninguém que possa dizer que tá me favorecendo. E eu não procurei editora porque eu achei muito difícil. Quem sou eu? Eu não sou escritor, ninguém me conhece, eu sou oficial de justiça. E sem dizer, porque para aqueles que não sabem, a editora você manda o material, não é nem CD, não é nada, você tem que imprimir, manda lá, depois de 6, 7 meses, eles respondem ou não. Você nunca sabe quem vai analisar isso. Então você poderia até entregue... E que interesse isso teria fora de Bragança, porque é uma história local. Como você falou, pode até ter, depois que está feito, eu até fiquei contente com o resultado, estaria mentindo se eu dissesse que não. Mas é óbvio, quando você vai apresentar, o impacto que vai dar, quem vai ler vai falar uma história de expedicionário bragantino. Porque aqui está a crônica dos bragantinos na FEB. Isso pode até, vamos dizer assim, estigmatizar ele. Tem os dois lados da moeda. Eu achei que era bom para atrair o público de Bragança, e eu não posso querer dar passo maior que a perna, como é um primeiro livro que eu escrevo, ninguém me conhece, a chance de pensarem que era uma porcaria era grande. Então, para que atraia atenção, as pessoas leiam e porventura gostem, daí eu me senti mais seguro para me propor a fazer outra coisa, eu tinha que atrair o pessoal daqui. A gente não pode querer ser ambicioso, eu acho, de falar, não, eu sou um escritor, eu vou lançar um livro com uma editora, é ridículo até. Então, o que eu tenho que
primeiro cativar o povo da minha cidade. Se eu conseguir, daí eu posso ir devagar tentando outras coisas. Mas eu acho que isso de ser crônica dos preventivos na FEB estigmatiza. Mas era a opção melhor. Eu achei que era melhor para fazer nesse momento. Muito bom. Agora a gente vê, né, Marcos, essa dificuldade de editoras e de aceitar, de você conseguir editar um livro dessa qualidade, pelo que vocês dois registraram, eu não li, mas vou ler. Muito bom, né, que trouxe muita informação. A dificuldade de se conseguir isso. Por isso que eu falo, né, o nosso país e o Marcão, eu sei que é nosso vereador Marcão, até a intimidade. A gente vê aí essa dificuldade de investimento na cultura, na educação do Brasil. O que me preocupa, Zé Neto, é que o povo está lendo cada vez menos. Eu vejo o meu filho, por exemplo, eu empurro, ele só quer saber de computador. É só internet. E tem aquelas... o computador rápido, é muito bom, ele dá raciocínio rápido, mas ele quebra a imaginação. A literatura, ela é fundamental. Porque você lendo, você vê, uma escarpa, uma montanha, o céu está azul, você começa a imaginar a cena, você melhora a sua imaginação e enriquece o vocabulário. E o computador só restringe ao raciocínio rápido. É tudo muito jogado rápido. E as pessoas não gostam. Não exige concentração. E olha que ele está numa escola que estimula a leitura para ele, mas, eles resistem muito com o computador. Eu acho que é um inimigo da literatura, assim. Eu estou falando até, não sei se você... não, acho que sim. Mas depende do uso também, né, Márcio? Porque eu faço pesquisas no computador, vou buscar livros, eu leio também. Claro, você tem razão que depende. Mas tem o hábito anterior da leitura já, né? Depende. Não sei, já vem numa época... Até isso do brasileiro estar lendo mesmo, talvez não seja... Não, é tudo um conjunto de fatores, né? Não é só porque as pessoas, o ensino está ruim, a formação das pessoas está ruim. É um mal do nosso tempo também, da informação rápida, da internet. Foi na semana passada que acho que o Google anunciou que vai estar digitalizando os livros, né? As principais obras agora pelo computador. Mas nada vai tirar o prazer de você folhear um livro. Eu gosto. Mas... Eu também acho. Eu ouço muito falar que vai acabar, que a impressão vai acabar com o tempo, todo mundo vai lendo no computador. Eu tenho pavor de ler no computador. Eu também tenho, mas eu imprimo coisa de uma página para ler no sofá. Eu não gosto de ler no computador. Mas você já tem mais de 40, viu? Porque a garotada gosta do computador. Os jornais, por exemplo. Eu não gosto de ler, eu gosto de ler jornal. Mas diminuiu a circulação dos jornais. O pessoal vai buscar na internet. Hoje com o notebook, o smartphone, né? Você pode deitar na sua rede e estar lendo ali. Eu assino A facilidade da internet... Eu confesso que realmente é isso. Eu assinava a Folha, o Estado, hoje só a Folha, o resto tudo pela internet. Eu leio todos os outros pela internet. Eu assino aquela RT, que é a revista você sabe que você é oficial de justiça, que é uma revista técnica. Eu comprei naquela do digital, não consigo, eu prefiro a de livro. Mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu tô velho, como fala. Ô Márcio, deixa eu ver se dá tempo ainda. Dá tempo ainda para esse bloco? Vamos lá. Escrever, aí já é de conhecimento. Você voltou muitas vezes para reler e tentar mudar um pouquinho? 1 milhão de vezes. Muitas vezes. E eu fiquei furioso quando eu peguei... Esse é o grande problema. Porque você escreva e vai. Se você volta, você quer mudar. Aí você não sai de lá. Mas isso é uma coisa pessoal. Embora o seu seja... Tem gente que fala, que senta e escreve. Realmente, a gente tem um talento tremendo. Eu preciso reler porque eu tenho pavor de repetição de palavra, eu olho, acho que não tá bom, que não deu ritmo, então eu fico voltando. Eu voltei um monte de vezes. E eu fiquei irritadíssimo quando eu peguei em achar os erros, que é de digitação, de português mesmo. A minha irmã revisou também, mas mesmo assim, ela tá fora, eu mandava por e-mail, e eu ainda precisei fazer algumas modificações depois que não passaram pela revisão, e sempre bateu e voltou várias vezes, tudo por e-mail, a Raquel Bartolomei editorando, eu falava, não, acho que eu preciso acrescentar alguma coisa, tirar aqui e tal, e voltava, e nessa ficou tem erros de português, alguma coisa de digitação, e eu fiquei irritadíssimo. A gente quer que esteja perfeito. Quando a gente Você não falou quanto tempo levou? Você esqueceu de... Eu levei 3 anos, mas não foram 3 anos escrevendo, né? Porque tem a pesquisa, né? Que é uma delícia. Que foi as conversas com os pracinhas, que eu fiquei gravando tudo em MP3, eu gravei horas de conversas. Depois eu tinha que ouvir essas conversas e fazendo anotação. Aí era nosso estilo de quem não é informatizado ainda. Eu ia na caneta. Eu não fazia no computador, eu ia na caneta, muita coisa. Eu faço até hoje. Mas também, eu não sei, fiz uma mistura, juntei uma papelada, eu li umas Carinhas de Moraes,
que é um livro chato, eu acho chato, porque é muito... que é a informação que eu acho mais chata do livro, que fica tal dia, tal batalhão se deslocou para tal lugar, mas eu tinha que pôr para quem se interessa. E também dá para passar rápido, porque não são trechos longos. Eu fui anotando tudo, e para contextualizar os episódios dos Pracinhas Bragantinos. Eu li esse livro com folha de sulfite do lado e anotando, fazendo anotação. Esse é o trabalho mais chato daí. Daí depois ficar casando tudo, intercalando, que daí é um trabalho de montar mesmo. Esse era bem chato, mas foram 3 anos envolvendo tudo. E teve períodos que eu não fiz nada, porque eu casei nesse meio tempo, nasceu minha filha nesse ínterim, quer dizer... Então teve períodos assim que eu fiquei 2 meses sem pôr a mão. Tinha hora que eu saturava, me cansava, não aguentava mais a Segunda Guerra. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o último bloco do programa Coletivo de Imprensa, hoje entrevistando o escritor Márcio Faria, autor do livro A Casa das Laranjas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Com o programa Coletiva de Imprensa, já nesta quinta-feira, também com os horários alternativos, aí na sexta e também no domingo para você. Hoje nós estamos entrevistando Márcio Faria, autor desse livro, deixa eu mostrar mais uma vez, A Casa das Laranjas, tá aí, ó, falando um pouquinho da Segunda Guerra e sobre a participação dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, e sobretudo aqui de Bragança Paulista, ao nosso lado, Marcos Vale e também José Neto, da Rádio Bragança. Umas curiosidades aí mais assim. Eu escrevo ouvindo música. Eu imagino para escrever aqui, você ouvia música que tipo ou não ouvia, sentava ali e ia com a inspiração? Não, eu não consigo, eu desconcentro meio fácil, assim. Talvez pelo meu ser romance, mas... Eu não tenho notebook, eu fico no computador e eu meio que cansei, eu devia ter comprado, eu pensei isso depois, porque mudar de lugar, porque ficava muito tempo no escritório, no computador e cansava, mas eu não... A minha mulher vinha falar comigo alguma coisa, eu ficava tão envolvido, que daí eu parava, parece que quebrava. Eu não tenho a menor vaidade de dizer que eu escrevo rápido, que eu escrevo devagar, eu fico um tempão olhando, eu releio um monte de vezes. Teve coisa que eu escrevi à noite que eu achei genial, no dia seguinte eu falei, isso aqui tá uma porcaria, eu joguei tudo fora. É um ótimo sistema esse, né? O que a noite é mais romântica, né? É, a gente fica... O que a noite é ótimo, no outro dia, amanhã é racional. Eu acho que todo mundo. A morte do Basílio Zequim, que eu não sabia o que pôr. Eu fiquei numa dúvida, o que eu escrevo, o que eu não escrevo. Eu falei, alguma dose de emoção tem que ter, mas também não pode ser piegas. Eu ficava numa dúvida. Aí eu comecei a escrever um negócio, foram umas 2, 3 páginas. Eu mandei pra minha irmã, ela falou, não sei, acho que tá demais. Daí eu li de novo, eu falei, nossa, que porcaria que tá isso. Daí eu joguei tudo fora, mudei completamente, apaguei tudo e até eu achar um tom. Uma coisa que tinha um detalhe que é uma coisa que isso me impressiona pessoalmente, assim, principalmente naquela época. O Basílio morreu na Itália em fevereiro de 45. Quanto tempo levou para chegar a notícia aqui? Quanto tempo a mãe dele estava vivendo aqui acreditando ele vivo? Eu acho isso dói pensar. Mas eu pensava, era legal achar um jeito de pôr isso no livro. Mas eu não conseguia achar uma maneira legal. E o que eu fiz foi um negócio tão sutil que isso que eu estou falando agora é muito mais abrangente e as pessoas lendo talvez intuam um pouco. Mas quando eu fui descrever a morte dele, depois que eu descrevi a morte, Basílio morreu em Bragança no dia tal, quando chegou a notícia da morte. A única coisa, pelo menos com o registro disso, eu acho impressionante esse tipo de coisa. Aí eu fui buscar na Gazeta Bragantina, Cidade de Bragança. Fui buscar a notícia da morte dele, fui ver o contexto. Daí eu achei super saboroso ver que tinha o Circo Teatro Sudã, que suspendeu a apresentação do cômico Inhote Órfeo, que ia passar uma representação religiosa, daí, em homenagem a ele. Essas coisinhas daí de trazer para Bragança, sempre puxar coisa local para
trazer para a nossa realidade. Eu tenho percebido duas coisas no Márcio, né? Primeiro que ele não é bragantino, tem que falar com tanto carinho de Bragança e também eu sou bragantino, eu só não nasci aqui. São Paulo. Eu sei, eu digo, você viu, mas eu só nasci em São Paulo. Eu acho que menos de um ano, meus pais são daqui, eles moraram em São Paulo um tempo, eu nasci lá nesse período e acho que eu tinha menos de um ano, eles já vieram para cá. Então você é um bragantino. Eu sou bragantino. Mas eu ia registrar exatamente isso, que às vezes muitas pessoas que não são de Bragança, às vezes desenvolvem um carinho e um amor tão grande pela cidade que acaba saindo nessas obras-primas, como no caso do seu livro, né? Que eu acredito que seja e eu vou lê-lo. Eu acho engraçado essa relação também, né, com Bragança Paulista, mesmo de quem não é daqui, como você nasceu lá, mas tem a família toda aqui, a estrutura aqui, enfim. Mas a gente vê muito isso também. Como é que você avalia isso? Olha, eu não gosto também, como eu não gosto de ufanismo, eu também acho ridículo ficar dizendo que a cidade da gente é o melhor lugar do mundo. A xenofobia. Viver, também, todo esse tipo de sentimento é ruim. E também ficar exaltando demais a qualidade da cidade. Eu acho que Bragança tem um monte de defeitos, lógico que a gente tem consciência disso, mas como todas as cidades têm. Independente, mesmo que ela tivesse mais defeitos ainda, fosse uma cidade que eu qualificasse como pior que muitas outras, é a cidade em que eu cresci. É a cidade que eu brincava no paralelepípedo da rua, que crescia mato ainda no meio da rua. Então, óbvio que eu tenho que ter carinho por essa cidade. Eu renegar isso, eu estou renegando minha vida, meu passado. E eu acho bacana sempre a gente trazer a realidade da gente, registrar isso, é bacana. Perguntar uma coisa do livro. O livro chama Casa das Laranjas, porque o pessoal, quando estava lá no Vale do Paraíba, ficava no quartel, que era um depósito antigo de laranjas. Uhum. Aí você narra um episódio que os americanos, já na Itália, falam que nós tivemos a formação e não sei onde. Isso é ficção. É isso que eu ia perguntar. É o único. E daí alguém chega e fala, nós fomos formados da Casa das Laranjas. Não, isso foi para dar o mote. Né? Isso foi para dar o mote. Que eu pus um Bragantino, é o único trecho do livro, porque eu pensei, o nome tá legal, isso vai marcar, o nome é bacana, é emblemático, porque a Casa das Laranjas era precária, mas se eu só contar isso na fase da preparação e depois seguir a história, não sei se justifica tanto o título. O nome. Então eu preciso ter mais alguma coisa. E a Priscila Daltrini, até que me deu várias fotos do Décio, ela falou que o pai dela falava inglês. Então aí eu aproveitei isso e falei, olha, eu vou fazer um único episódio que eu vou inventar totalmente, que é para dar o mote da Casa das Laranjas. Falei, e eu vou inserir seu pai. Da situação lá do pracinha lá, o gaúcho, que pedia pro alemão falar Brasil, viva o Brasil, e ele falava Hitler, aquilo já não. Não, isso o seu Luiz me contou, Luiz Caetano. O resto